Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Matos, sou apresentador do Simpósio Brasileiro de Segurança, ano de 2018, evento organizado pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino. Hoje nós temos aqui a presença do Dr. João Carlos Campanini, sócio administrador do Complexo Jurídico Oliveira Campanini, que estará desenvolvendo o tema dos crimes nas redes sociais e segurança da informação, dentro da nossa proposta, que são as tecnologias aplicadas à segurança. Dr. Campanini, é uma satisfação tê-lo aqui conosco. Certamente os telespectadores terão um momento de muita produtividade com o conteúdo que estará sendo dividido com todos os colegas participantes. E, enfim, para que possamos iniciar aqui a nossa apresentação, conte-nos um pouco mais a seu respeito, sua trajetória. Qual foi a sua caminhada até chegar na posição em que você se encontra atualmente, em sua carreira profissional? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o IBRAGESP, na pessoa do apresentador Carlos, ao nosso encontro aqui no Simpósio Brasileiro de Segurança 2018. Nós fizemos 2017, que foi realmente um sucesso, e agora por estar presente com vocês aqui em 2018. Minha trajetória na área da segurança, esse ano ela completa 20 anos. Desde o ano de 98, iniciei no Exército Brasileiro, passando depois pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu sou formado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Depois trabalhei na área de segurança empresarial, patrimonial e pessoal de empresas multinacionais. E hoje eu desempenho uma função de defesa de agentes da segurança. Segurança externa, defendendo militares das Forças Armadas, segurança pública, defendendo policiais militares, policiais civis, guardas civis municipais e também profissionais da área da segurança privada. Em 2016 nós fundamos o primeiro complexo jurídico e educacional de Direito Militar e Segurança Pública do Brasil, e hoje nós estamos aí sempre defendendo aqueles que nos protegem. Essa é essa nossa carreira na área da segurança. Entendi perfeitamente, muito interessante a sua trajetória. E aproveitando então as menções que o senhor fez, hoje pode-se dizer então que o mercado, as oportunidades para quem advoga em favor do direito militar, dos agentes de segurança pública ou segurança externa, tem sido um mercado bem movimentado, tem tido demanda. Como tem estado essa situação atualmente? A busca por advogados especializados em direito militar. No passado, sempre nós tivemos uma pequena quantidade de profissionais nessa área. A maioria deles oriundos das polícias militares, oriundos das Forças Armadas. Hoje o mercado vem crescendo, hoje nós temos inúmeros profissionais já na área que não são oriundos, não foram militares. Então o mercado que realmente está em ampla expansão, com crescimento, e um mercado muito interessante, muito novo para os profissionais da área do direito também. Muito bom, com certeza. Então, sendo esse aqui a motivação da nossa entrevista, as tecnologias aplicadas à segurança, especificamente os crimes nas redes sociais e a segurança da informação, fique à vontade para iniciar o seu debate, o seu conteúdo, o estúdio, a gravação está à sua disposição. Ok. Nós costumamos falar um pouquinho de crimes nas redes sociais, nós costumamos falar um pouquinho sobre essa parte da segurança da informação, porque hoje em dia, rede social é algo que não vai mais acabar. As redes sociais elas só vão modificar, algumas empresas vão comprar outras, vão surgir novas redes sociais, mas acabar não tem mais como. É um mercado, um ramo, que agradou a população, e essa população é mundial, e então nós acreditamos que isso veio para ficar e não tem mais como nós voltarmos no tempo e não termos isso. E por conta disso, a criminalidade não para de usar as redes sociais e usar muitas vezes as falhas das pessoas que usam as redes sociais para atacar e para se beneficiar. Então é sempre importante que os gestores da área de segurança, os profissionais da área de segurança especificamente, estudem e ensinem aquelas pessoas que eles estão ali como trabalho
habilitadas para ensinar e evitar e minimizar os riscos dessas pessoas nas redes sociais. Muito bem, e nesse caso então, aproveitando essa informação trazida sobre, de repente, o uso abusivo das redes sociais, isso me inspira a fazer uma pergunta. O que motiva, praticamente, digamos assim, vamos utilizar um tema recorrente, a questão do cyberbullying. Na sua opinião, o que motiva essa recorrência do cyberbullying? É justamente assim, talvez uma falta de regulamentação, uma regulamentação assim meio que está ainda engatinhando, é algo novo. Eu acredito que a justiça brasileira até então não estava preparada para essas situações. Então assim, talvez uma falta de regulamentação, uma falta de uma lei melhor consolidada, ou, no caso, as liberdades que as redes sociais permitem. Na sua opinião, que fator tem propagado esse tipo de crime nas redes sociais? Na verdade, realmente, a nossa legislação ela ainda é muito iniciante, né? Ela engatinha nessa situação. Até nos Estados Unidos, para vocês terem ideia, eles ainda estão analisando, né? A Corte Suprema dos Estados Unidos, eles estão analisando até que ponto eu posso usar os emoticons, os emojis, né? Aqueles sinais que os aplicativos têm, como o WhatsApp, o Facebook, posso usar eles como meio de prova, né? Você pode se usar. Então a alta corte americana está analisando isso. Aqui no Brasil, nós já temos utilização pela justiça desses emoticons, né? Sem alguma regulamentação, que gera um risco muito grande nas redes sociais. Então a nossa justiça, infelizmente, ela ainda engatinha nessa situação. Mas em relação a cyberbullying, o que nós temos ali, já existem pessoas sendo condenadas por práticas de injúria nas redes sociais, calúnias nas redes sociais, ou seja, xingamentos contra outras pessoas já estão sendo condenadas por dano moral nas redes sociais, até criminalmente também, né? Então, embora a nossa legislação ainda esteja engatinhando em relação a essa questão do cyberbullying, de uma regulamentação geral nos crimes em relação às redes sociais, muitas situações já estão sendo utilizadas. No direito do trabalho também, pessoas já estão sendo demitidas por conta de uso excessivo ou abusivo ou de uma forma errada das redes sociais no ambiente do trabalho, né? Então, as redes sociais chegaram, os aplicativos de mensagem chegaram, e a justiça foi obrigada a começar a fazer análise de acordo com as situações que chegam para ela. E o problema é que nós não temos ainda legislações aptas a abarcar todas essas situações que aparecem para a justiça. Então acaba ficando nas mãos dos juízes para analisar cada caso e tentar aplicar o direito de acordo com o que aconteceu ali. Olá, eu sou Thiago Dantas e estou aqui diretamente da Faculdade IFAPES para dar um recado especial a você que participará do Cibrase 2018, Simpósio Brasileiro de Segurança realizado pelo IBRAGESP. Você concorrerá a bolsas integrais do nosso curso de Liderança e Inovação Disruptiva, esse que está transformando a vida das pessoas e das empresas. Se inscreva no link abaixo e boa sorte! Muito bem, informações muito importantes que me motivam a formular uma outra pergunta dentro das redes sociais. Veja só, as redes sociais são um verdadeiro palco de debates políticos. Não temos muito o que discutir, ainda mais véspera de eleição. Muitas vezes as pessoas mais expressam suas opiniões políticas do que pessoais, gostos, momentos de diversão, lazer e etc. E uma coisa que eu vejo acontecer com muita frequência é, de repente, uma determinada pessoa se pronunciar da seguinte forma: isso que você está me falando ou isso que você está postando na rede social é preconceito, você está tratando com um certo preconceito fulano, beltrano, ciclano. E sabemos que há uma grande diferença entre o que caracteriza de fato um preconceito pela condição social ou até mesmo algum outro motivo, uma grande diferença entre preconceito e aquilo que realmente poderia ser apenas uma injúria.
uma palavra mal dirigida que ofendeu a pessoa assim, não necessariamente pela condição social dela, mas às vezes um termo meramente ofensivo. Para que as pessoas não façam mais confusão, o senhor poderia assim nos esclarecer melhor a diferença do que é realmente tipificado assim na letra da lei? A diferença entre o que realmente é preconceito e o que de fato seria uma injúria, para que as pessoas não façam um uso banalizado do termo preconceito? Essa questão é bastante complexa, porque quando você envolve situações subjetivas, né, de todo mundo muitas vezes entende que tudo aquilo é preconceito, aquilo é preconceito, porque o preconceito tem a ver com o conceito anterior que uma pessoa deva ter de determinada situação, determinada coisa ou de determinada pessoa, né? Então é muito subjetivo. Aquilo que pode ser preconceituoso para um pode não ser preconceituoso para outra pessoa, dependendo da sua classe social, dependendo da sua raça, dependendo de inúmeros fatores. E isso também é difícil até para o Poder Judiciário analisar, né? Porque o Poder Judiciário ele acaba tendo que se colocar no lugar daquela pessoa que se sente ofendida para tentar, basicamente, entender se aquilo é ou não uma forma de preconceito. O que nós temos hoje em legislação é a questão do preconceito racial, né? O preconceito racial, hoje nós temos legislação a respeito que abarca o preconceito racial e que hoje também a própria jurisprudência, os próprios juízes estão analisando as questões de preconceito sexual também, na parte de homofobia, encaixando nos crimes de preconceito racial. Há um elemento nesse sentido por conta de falta de normatização a respeito com outros preconceitos. Então se utiliza muitas vezes o preconceito racial. Agora especificamente dizer o que é preconceito e o que não é, é uma situação bastante difícil. O que as pessoas devem ter em mente é que não devem atacar pessoas, né, conteúdos, atacar uma coletividade, muitas vezes na rede social. Tem que ter muito cuidado para isso, porque realmente, muitas vezes você acaba fazendo uma postagem que você acredita que é inofensiva, né, ou às vezes uma brincadeira, um conteúdo de piada, ou até muitas vezes eu já vi pessoas serem prejudicadas até por conta do compartilhamento de uma informação, ou seja, não é uma postagem nem própria, é uma postagem de uma outra pessoa, de uma outra instituição, que fez um compartilhamento e acabou gerando um efeito contrário. Muitas vezes você está dentro de uma empresa, você trabalha numa empresa que a empresa tem determinados valores. E um compartilhamento de uma determinada informação, uma postagem que possa ferir os valores daquela empresa, a chefia pode entender que você está simplesmente indo contra os ditames daquela empresa, correndo risco até de ser demitido daquela empresa, né? Entendi. E assim, em números, seria possível trazer uma informação aqui para os nossos telespectadores, por exemplo, entre aquele cyberbullying praticado no ambiente escolar, que seja o primário, o ensino médio, ou até mesmo universitário, ou o assédio no trabalho, aquele assédio moral ocorrido no trabalho. O que tem sido mais comum ultimamente, comparando esses dois ambientes? O que tem acontecido com mais frequência em termos desses crimes em redes sociais? Hoje, o cyberbullying, ele começou, né, a análise do cyberbullying começou depois da análise do bullying, que é uma coisa também nova, né? Já não tão nova, mas para nós, né, que já temos aí mais de 30 anos de idade, é algo novo, né? Na época que nós estudávamos, na época da escola, eles existiam, os bullying existiam bullying, só que ninguém regulamentava isso, né? E o bullying ele é novo, então, essa palavra veio agora, e se iniciou nas escolas. Então, as escolas, isso em ambiente mundial, né, eles resolveram criar elementos para melhorar isso. Então, o que nós temos visto hoje é que essas situações dentro das escolas têm reduzido bastante. Mas, em contrapartida, na parte do direito do trabalho, na parte das empresas, isso tende a crescer, né? Isso tem tido um crescimento bem alto e nós verificamos que é todo dia isso, né? Acontece muito. Sim, sim, muito interessante. Então, tudo se resume em pensar 2 ou 3 vezes se necessário antes de postar qualquer coisa, evitar uma série de complexidades e problemas, tais como esses que nós estamos debatendo aqui. Tudo começa no simples ato de ter um pouco mais de bom senso, com certeza, um pouco mais de bom senso.
Doutor Campanini, eu estou verificando aqui que há uma série de perguntas formuladas por um de nossos inscritos em relação a esse simpósio. E a primeira aqui seria a seguinte, dirigido ao tema. Falando de redes sociais e aplicativos de mensagens tão usados atualmente no mundo todo, como os gestores da área de segurança podem usar legalmente essas ferramentas para monitorar os funcionários de uma empresa? É importante os gestores da área da segurança, os profissionais supervisores, gerentes de segurança das empresas, que fazem esse monitoramento e o apoio aos presidentes das empresas como um todo, que eles façam a seguinte diferenciação. O equipamento que está sendo usado é um equipamento profissional ou é um equipamento pessoal? Por exemplo, a empresa ela pode monitorar o e-mail empresarial de determinado funcionário. Se o e-mail tem o domínio empresarial, é o e-mail da empresa, aquele e-mail, ele obviamente tem que ser usado somente para o trabalho, ele não pode ter conteúdo indevido ali. Aquele tipo de e-mail, aquela informação, o patrão, né, o chefe, ele pode acessar, tem esse direito que ele não vai estar violando as pessoas. A mesma situação de, por exemplo, o telefone, né, um telefone que é empresarial, que é fornecido para determinado funcionário, o WhatsApp da empresa, né, grupos de WhatsApp, por exemplo, de alguma outra rede social da empresa, isso pode ser sim monitorado, que não vai ter a invasão na privacidade da pessoa. O que não pode é, por exemplo, o e-mail particular da pessoa ser invadido. Existem empresas que utilizam de programas espiões para espionar e-mails pessoais das pessoas para ver aquilo que elas conversam, né? Programas como WhatsApp Web, Mega Spy, que fazem acesso invasivo nos telefones dos funcionários, isso não pode. Se você ferir a questão da pessoalidade dele, você vai estar mexendo com a privacidade, pode cometer até crimes nesse sentido, né? E isso gera dano moral também. Então os gestores eles têm que ter sempre essa questão. O que eu vou estar acessando? São coisas da empresa? São instrumentos de ferramentas de trabalho da empresa ou são pessoais? Se forem pessoais do funcionário, ele não pode mexer somente nos casos que nós temos de interceptação telefônica para crimes, isso com ordem judicial. É uma outra situação que teria que ser aí envolvendo aí a polícia e tudo mais, né? Do contrário, os gestores das empresas só podem monitorar aquilo que é realmente da empresa e não pessoal. Muito interessante essa informação, muito interessante o gestor conhecer esse limite legal para que, muitas vezes até numa boa intenção, de repente fiscalizar, manter a disciplina no local de trabalho, não cometer um abuso e vir a se prejudicar em função de um processo. É realmente uma informação muito valiosa. A segunda pergunta, interessante também, gostaria que o senhor falasse um pouco dos crimes ocorridos com o uso das redes sociais e os cuidados que as pessoas devem ter para não cair em golpes. Bom, nós praticamente já discorremos um pouco aqui sobre os crimes que elas estão sujeitas, mas a questão dos golpes é um tema bem recorrente. Com relação a golpes e redes sociais, medidas a serem tomadas, o que o senhor teria a dizer a respeito? Há um risco muito grande nas redes sociais, principalmente em sites de compra e venda, né? Recentemente nós tivemos um caso de um policial militar, ele acabou num site de compra e venda, foi anunciada uma televisão, né? Uma televisão com um valor muito baixo, era uma televisão de último modelo, grande, né? De tamanho grande, com um valor muito, muito baixo, né? E ele não desconfiou basicamente disso, né? Ele não desconfiou que aquela oferta era demais e era para quê? A oferta dizia, o valor não aceita o cartão de crédito, né? Apenas em dinheiro e para retirar aqui no local. O policial, ele sacou o valor, R$2.000, pegou o endereço que estava ali para retirar essa televisão e foi até o local. Só que quando ele chegou naquele endereço, a casa era de esquina, a hora que ele chegou perto do endereço, indivíduos saíram do lado do mato, né, tinha um matagal, armados e abordaram ele para roubar aquele dinheiro, né? Ele acabou trocando tiro com esses bandidos e ele acabou morrendo, ele faleceu por conta disso. Ou seja, a oferta não era uma oferta verdadeira,
né? O sujeito se passando por um vendedor, não existia televisão nenhuma, né? Ele fez o quê? Ele atraiu aquele policial militar com dinheiro vivo para aquele determinado local, para aquele endereço, e ele estava na rua do lado, que sabia que a pessoa ia chegar a determinada hora e acabou abordando ali. Então tem que ter muito cuidado em relação a essas ofertas, né? Vendas de veículos, tem pessoas que vão fazer vendas de veículos na internet e acabam trazendo pessoas para sua residência em horários, né, noturnos. Isso é muito perigoso, então você tem que ter cuidado, principalmente nessas questões de compra e venda, para levar o seu veículo para um local movimentado. Olha, eu vou vender meu carro, mas eu vou levar para você ver o meu carro no shopping, por exemplo, né, um local mais movimentado, né? Então tem que ter uma situação que você tem que olhar muito o que está acontecendo, né? Procurar elementos da pessoa, pedir dados dessa pessoa antes de ir, principalmente com dinheiro, para evitar sofrer golpes nas redes sociais. E os outros golpes que nós sempre falamos, né? Que os gestores, os especialistas na segurança sempre falam, não vai fornecer senha, né? Hoje a gente tem uma mania muito grande, inclusive por conta dos aplicativos de mensagem, de mandar fotos de tudo. Então muitas vezes um vendedor de uma loja fala, ó, eu preciso passar o cartão de crédito, me manda uma foto do seu cartão de crédito. Às vezes a pessoa manda a foto do cartão frente e verso, com código de segurança. Com essa foto, se ele compartilha nas redes sociais, aí, nos aplicativos de mensagem, ele vai fazer compras pela internet, né, ilimitadas com o seu cartão. Então é muito perigoso situações que não se passa senha, não se passa fotos de documentos, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Se você deseja ter resultados efetivamente sustentáveis no seu negócio em momentos de crise, é necessário que se desenvolva um novo olhar sobre a liderança e traga a necessidade de inovação para dentro da sua organização. É por isso que aqui na FAPES nós desenvolvemos o curso de Liderança e Inovação Disruptiva, adotado por dezenas de empresas que trouxeram seus líderes e desenvolveram uma nova percepção no mundo dos negócios. Aguardo vocês lá. Sim, inclusive eu me recordo ter visto alguns casos de tentativas de golpe, não só pelas redes sociais, mas por e-mail também. Sim. WhatsApp, o pessoal vira e mexe, comenta, né, que tal link é perigoso. Então, de qualquer forma, as tecnologias de comunicação, não só redes sociais, mas o e-mail e outras formas de um modo geral, vem meio que com algumas armadilhas. Sim. É bom ficar muito atento com relação a essas possibilidades. E, para finalizar, mais uma pergunta. Falando agora sobre segurança da informação nas redes sociais, quais as orientações que os profissionais de segurança podem transmitir dentro das empresas ou para as pessoas que realizam segurança pessoal para minimizar os riscos? É muito importante também, sempre que há dicas de segurança em relação a redes sociais, o que nós acabamos ouvindo sempre, cuidado com senha, cuidado com suas informações bancárias, não abra um e-mail que você entenda como perigoso, um e-mail de um domínio que você não conheça. Mas existe uma outra situação que pouco se fala e a cada dia nós verificamos pessoas correndo riscos gigantescos nas redes sociais por conta da sua informação pessoal que é transmitida, sabe-se Deus lá para quem. Por que isso? O que acontece? Existem muitas pessoas que, talvez por conta de carência afetiva, falta de amigos, acabam fazendo muitos amigos nas redes sociais. Só que, na verdade, eles não são amigos, são falsos amigos ou colegas. Nós temos também os aplicativos, o Facebook, por exemplo, eles têm alguns algoritmos que você, no seu telefone celular, você tem um determinado telefone de alguém, ele faz uma vinculação desse telefone e de repente aparece aquela pessoa para você como sugestão de amizade. Então, por exemplo, você acabou de conhecer determinada pessoa, contratou um profissional para fazer a jardinagem na sua casa. Você pega o telefone desse jardineiro e coloca no seu celular. Esse algoritmo do Facebook, ele vai puxar, e quando você vai acessar a sua página do Facebook, vai aparecer esse jardineiro como sugestão de amigo. Tem gente que pega e solicita amizade para essa pessoa. Essa pessoa acaba te aceitando. Na verdade, foi um profissional que fez um serviço na sua casa em determinado dia, acabou ficando amigo seu na rede social. Depois disso, você nunca mais viu essa pessoa
E assim nós vamos tendo inúmeros, dezenas, centenas e milhares de amigos nas redes sociais que vão ter acesso ao nosso conteúdo que nós só publicamos para os amigos. E na verdade essas pessoas não são nossos amigos. Nós nunca vimos essa pessoa além daquele momento, nós não sabemos onde essa pessoa mora, nós não conhecemos o antecedente dessas pessoas, né? E ficam lá como amigos. E tudo que a gente posta, essas pessoas acabam vendo, podendo compartilhar, podendo obter essas informações até para a prática de crimes. Frente a isso, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é não adicionar pessoas nas redes sociais, seguir pessoas ou aceitar como seguidores pessoas que você não conheça efetivamente e não saiba a procedência dela. Essa é a primeira situação, essa é a primeira informação que nós devemos ter. Eu sei da procedência da pessoa, conheço ela, sei onde mora, sei que é uma pessoa idônea, eu aceito como meu amigo. Se eu não sei ou se eu tenho dúvidas, eu prefiro deixar essa pessoa sem aceitá-la como amigo para receber as informações confidenciais minhas. Mas tem uma outra situação, né? Então, diante dessa outra situação que nós temos, é que os próprios amigos, né, tem gente que acaba soltando todas as suas mensagens nas redes sociais como públicas, né? Mas como eu disse, mesmo só para os amigos há esse risco. Há esse risco nas informações. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que ter cuidado, inclusive, em relação ao que nós postamos. Por exemplo, eu vejo inúmeras pessoas no dia a dia, nas redes sociais, colocando assim, é um feriado, nós vamos sair para um feriado prolongado. A pessoa coloca, indo para a praia, coloca foto da viagem. Ela está dizendo o quê? Que nesse feriado prolongado, ela está saindo para a praia, ela está dizendo o quê para a criminalidade? A minha casa está sozinha. Eu vou ficar o feriado todo na praia e minha casa está sozinha, né? Ou então, ela diz nas redes sociais, almoçando em tal local e coloca o restaurante. No momento daquilo está acontecendo. Se alguém quer sequestrar ela ou quer fazer algum mal para ela, ele vai na porta daquele restaurante naquela hora, que a pessoa está lá. E ele sabe que está lá porque a pessoa acabou de postar, né? E então acaba deixando a sua segurança a desejar. Eu já vi, inclusive, né, eu trabalho muito com policiais militares, eu já vi um caso até, um absurdo, né, de um policial militar que ele colocou uma foto dele fardado e escreveu numa página da rede social dizendo, olha, hoje estarei de serviço hoje na madrugada pela área tal de cidade tal. Ou seja, ele está dizendo para a criminalidade que ele vai estar ali de serviço naquele horário e ao mesmo tempo ele está dizendo para a criminalidade, olha, eu não vou estar na minha casa. Pode ir na minha casa que você não vai me encontrar. Ou seja, se quer fazer mal para a família do sujeito, sabe que ele não vai estar lá. E se quer fazer mal para ele, sabe onde ele vai estar. Então, o que a gente costuma dizer? Quer postar fotos suas de uma viagem que você fez, de um feriado prolongado? Sempre depois. Sempre depois. Deixa passar o feriado. Acabou o feriado, você coloca suas fotos e coloca na sua postagem. Olha, estas fotos se referem ao feriado da semana passada, né? Então a pessoa vai olhar ali na rede social, ela vai saber que você não está naquele momento, naquele local, né? E não vai efetivamente entrar na sua casa ou algo parecido. Então sempre depois, nada de postar coisas que vão acontecer com data hora, muito perigo, né? E nem as coisas que estão acontecendo, sempre coisas que já aconteceram. É uma informação muito importante que vocês devem ter. Crianças, né? Os pais têm que viver monitorando os filhos colocam muitas coisas nas redes sociais que colocam a vida deles em risco, a segurança da família, né? Fotos de bens, ostentação na rede social, muito perigoso. Tem gente que utiliza fotos do próprio veículo, inclusive com a placa, deixa a foto, modelo é a placa do veículo lá na rede social, né? Tem pessoas que colocam fotos de eventos da escola das crianças e as crianças uniformizadas, ou seja, mostrando lá a logomarca do colégio para que a criminalidade veja onde o seu filho estuda. Então eu já sei que o seu filho estuda naquele local porque eu vi na rede social o uniforme da escola. Então essas coisas tem que tomar bastante cuidado e deve se evitar nas redes sociais. Porque essas fotos elas vão ser copiadas e uma vez que se cai na internet,
é impossível dessas informações saírem do mundo virtual. Uma vez caiu, não sai mais. Muito interessante imaginarmos como que uma simples atitude mal pensada tem uma série de desdobramentos muito negativos. Prejuízo não só para o patrimônio, mas também para a própria família. Um simples ato pode evitar muito risco, que é justamente ser discreto. Essa é uma dificuldade que muitas pessoas têm, ser discreto. A pessoa parece ter necessidade de mostrar para todo mundo o que ela está passando, o que ela está fazendo, e corre uma série de riscos, na verdade. Então, basicamente, discrição é fundamental, é o começo para se evitar muita dor de cabeça, né? E, bom, aqui nós temos... foram encerradas aqui as perguntas, mas, apesar das poucas perguntas que foram feitas, o tema foi muito produtivo, foi muito denso, um conteúdo riquíssimo em informações, que com certeza fará toda a diferença se posto em prática. Então, nós estamos aqui em vias de encerrar nossa apresentação e eu quero agradecer imensamente aqui a presença do nosso entrevistado, o Dr. João Carlos Campanini, contribuiu muito aqui para a qualidade do nosso evento e fazemos voto em nos vermos futuramente em mais eventos também, agregando valor para o nosso propósito aqui, tá certo? Mais uma vez, estamos satisfeitos com a sua participação e por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço o IBRAGESP e os nossos assistentes. Muito obrigado.